Olá, amigos! Em um discurso recente do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, havia um ditado que chamou a atenção da mídia internacional. Isto é, Rússia e China não são aliadas, mas melhores aliadas. Qual é a verdade? A relação entre eles é próxima, conforme afirma o ministro de sobrenome Wang. Vamos descobrir juntos. Antes do século XVII, a Rússia e a China pareciam não ter nenhuma conexão uma com a outra, cada uma focando no desenvolvimento de seu próprio império. A água do rio não violava a água do poço. Por volta de 1600, o Império Russo começou a se expandir para o leste. Porém, ao vir para cá, há muito pouca terra que pode ser cultivada. Então eles se mudaram para o sul perto da bacia do rio Amur, onde havia terras férteis para a colonização. Este é um território pouco povoado, reivindicado por dinastias chinesas. Em poucas décadas, o número de colonos russos aumentou, levando a conflitos com os habitantes locais. O tribunal Ming naquela época teve desastres naturais e quebras de safra frequentes. Ao mesmo tempo, tendo que lidar com o crescimento dos Jurchens que viviam na Manchúria, não havia tempo para se preocupar com os russos. Em 1636, o filho de Nōsand, Huang Taiji, proclamou-se imperador da Manchúria e adotou o nome nacional de Daiqing. Seu exército marchou para o sul, derrotando os líderes rebeldes Mingyan. Em 1644, os Jurchens assumiram oficialmente o controle de toda a China. Depois que a conquista foi concluída, a dinastia Qin mudou-se para o norte, a fim de afastar os russos e recuperar a bacia do rio Amur. Porque o exército estava concentrado principalmente no oeste, lutou com os otomanos, assim como o czar não apreciou as terras remotas ao leste, então no final os russos falharam. Em 1689, o Tratado de Nerchinsk foi assinado pelo qual a Rússia desistiu da bacia do rio Amur. Em troca, Pequim permitiu que eles negociassem. No século XIX, a China entrou em um período conhecido como a Era da Humilhação. Embora grandes, eles têm uma economia e militares atrasados. As forças no país lutavam pelo poder, e os britânicos vendiam centenas de toneladas por ano. Fazer com que os chineses se tornem fracos e desmoralizados. Os europeus os chamavam de homem doente do leste asiático, e dividiam profundamente a terra. Aproveitando esse caos, a Rússia se alistou para enviar tropas para ocupar uma grande área com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, conhecida coletivamente como Manchúria Exterior, sem gastar uma única bala. De 1858 a 1860, a Grã-Bretanha e seus aliados atacaram a China, porque a corte Qin destruiu o ópio e trouxe mercadores britânicos para o comércio. Aproveitando a oportunidade, os russos enviaram embaixadores à dinastia Qing, forçando-os a assinar os dois tratados, Aigun e Pequim, respectivamente, cedendo os territórios fora da Manchúria. Os chineses foram forçados a concordar, ou teriam outro inimigo do norte no meio do caos. Esses são os dois tratados que mais custaram à China na história, respondendo por mais de 10% de seu território. Hoje, esses territórios fazem parte da Rússia, e os guerreiros chineses do teclado ainda se conectam regularmente para reivindicar terras online. Entrando no século XX, a Rússia experimentou uma revolução que derrubou a monarquia, seguida por uma guerra civil e, finalmente, estabeleceu a União Soviética. Na China da mesma forma, logo após a queda do trono, o país foi dividido pela Guerra Civil, e os comunistas venceram com a ajuda da União Soviética. Em 1950, os dois países assinaram oficialmente o Tratado de Aliança de Amizade e Assistência Mútua, com base em uma ideologia comum. Stalin ajudou muito a China a reconstruir o país após a Segunda Guerra Mundial, incluindo mais de 300 milhões de dólares e ajuda militar. No entanto, jogando juntos por alguns anos, os conflitos começaram a surgir. Stalin sugeriu que o desenvolvimento de uma economia socialista deveria começar priorizando as indústrias pesadas, como carvão e aço. Com dinheiro financiado pelos impostos dos agricultores, a classe trabalhadora é a força central nesse processo. No entanto, Mao Zedong não seguiu as instruções de Stalin. Ele lançou o Grande Salto, usando os camponeses como força principal. Aumentar a produção agrícola, criando assim uma fonte de dinheiro para realizar a industrialização. A União Soviética, como líder do mundo comunista, queria que outros países seguissem seu exemplo. Não está feliz com isso, mas ainda aceita as diferenças da China.
Em 1953, quando Stalin morreu, Khrushchev chegou ao poder e os conflitos começaram a se intensificar. Primeiro, Khrushchev criticou seu antecessor, Stalin, pela forma como o país era governado. Especialmente durante o grande expurgo das facções opostas, que matou centenas de milhares de pessoas. Mao Zedong não gostou disso, porque ele seguiu o exemplo de Stalin, destruindo movimentos de oposição para estabilizar a política. Em segundo lugar, Khrushchev tendia a desejar uma coexistência pacífica com o Ocidente. E para aliviar as tensões com o Ocidente, ele parou de apoiar o desenvolvimento de armas nucleares da China. Mao Zedong considera isso uma traição, porque a China considera o Ocidente como seu arqui-inimigo. Terceiro, em 1958, os dois líderes negociaram o estabelecimento de uma base naval conjunta na costa da China, para evitar a intervenção dos Estados Unidos no leste asiático. Mao Zedong acusou Khrushchev de tentar estabelecer o controle soviético sobre a costa da China, e que o acordo falhou. No mesmo ano, a China atacou unilateralmente Taiwan, um aliado dos Estados Unidos, sem consultar a União Soviética. Khrushchev se preocupava: está do mesmo lado, se você não ajudar, não ajudará, mas ajudar pode levar a uma guerra total com o Ocidente. Então, ele enviou o ministro das Relações Exteriores para aconselhar Mao Tse-tung a cessar o fogo, mas foi ignorado. Por fim, essas divergências se acumularam, levando a uma separação incômoda no final de 1961. Depois desse evento, a China exigiu amargamente que a União Soviética resolvesse a disputa de fronteira. Por que você está pedindo um terreno neste momento? A União Soviética estava furiosa, enviando tropas para atacar a fronteira chinesa em 1968. Algumas escaramuças se seguiram, mas foram rapidamente interrompidas enquanto seus inimigos, o Ocidente, riam deles. Como resultado, a maioria das fronteiras territoriais permaneceu intacta. As hostilidades entre a Rússia e a China terminaram com o colapso da União Soviética em 1991. Os dois lados progrediram para uma cooperação de boa vontade em muitos campos desde então. Economicamente, em face do cerco e embargo do Ocidente, a Rússia considera a China um importante parceiro comercial. Eles vendem muito petróleo e gás e matérias-primas para este país, com um valor de cerca de 50 bilhões de dólares em 2020. Em troca, a China fornece muitos produtos de baixo custo, como eletrônicos, roupas e bens de consumo para a Rússia, com um valor de cerca de 55 bilhões de dólares. Em geral, um lado precisa de energia abundante, o outro precisa de produtos baratos, não é de admirar. Em termos militares, este é um assunto de grande preocupação para o Ocidente. Porque esses dois países realizaram repetidamente exercícios conjuntos, bem como realizaram intercâmbios de tecnologia de defesa. Moscou também é o maior fornecedor de armas de Pequim, com cerca de 70% das importações de armas da China de 2014 a 2018. Isso inclui jatos de combate Su-35, sistemas de mísseis S-400 e muitas outras armas modernas. Diplomaticamente, Pequim e Moscou muitas vezes se alinharam no Conselho de Segurança das Nações Unidas contra os Estados Unidos e seus aliados em questões internacionais, como na Síria ou na Venezuela. Além disso, os líderes dos dois lados descrevem seu relacionamento como muito especial ou melhor do que os aliados. Sim, o que o mundo vê é o que eles dizem. No entanto, de acordo com analistas estratégicos internacionais, a relação entre a Rússia e a China ainda guarda muitos conflitos ocultos. É difícil se tornar um verdadeiro aliado. Em primeiro lugar, sobre as frequentes cópias de armas russas pela China, tornando este país mais desconfiado, cauteloso em todas as questões de cooperação militar. A partir daí, é muito difícil formar uma aliança de confiança. Em segundo lugar, uma Rússia autossuficiente não vai querer depender do mercado chinês e ser dominada por eles. Portanto, embora estejam próximos da China, eles ainda prestam atenção especial aos clientes europeus e internacionais. Terceiro, a China lançou sua iniciativa Belt and Road, na qual um corredor importante vai para a Ásia Central. Esta é uma área sob influência econômica e política da Rússia. Eles se sentem infelizes, porque uma montanha não pode ter dois tigres. Portanto, a política nunca é clara. A Rússia e a China sempre se apresentaram abertamente como aliadas, mas sem um tratado formal.
e o Ocidente não entende se esses dois homens têm uma aliança real ou não. Em suma, podemos dizer que as relações atuais entre a Rússia e a China são muito boas. Pode se tornar um aliado ou não, espere até que haja problemas para saber. O vídeo termina aqui.